Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 27 de abril. O Deus da paz. Disse Jesus: deixo a paz. A minha paz dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Livro de João capítulo 14 versículo 27. Ao fazer essa declaração depois da sua morte e ressurreição, Jesus escolheu falar a respeito de paz e mostrar quanto ela é importante. Muitas pessoas não têm paz na vida, porque ainda precisam aprender a confiar em Deus. Mas até alguns cristãos ainda não desfrutam de uma paz consistente, porque simplesmente não ouviram a voz do Espírito Santo e acabaram se perdendo no caminho, por vários motivos, como, por exemplo, uma oração não respondida e um ente querido que partiu, ventos contrários que se levantaram, que acabaram não entendendo, pois ouviram a voz da mentira de que Deus as havia abandonado. Às vezes, nós causamos a nossa própria infelicidade porque não confiamos o bastante. Queremos sempre que Deus mude as circunstâncias que nos afligem, mas Ele está mais interessado em nos transformar do que em transformar a nossa situação. Muitas pessoas têm fé para pedir a Deus que as livre de alguma coisa, mas não têm fé suficiente nele para enfrentar coisa alguma. Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó 1315a. Ele sabe o que é melhor para nós, e precisamos entender que em todo tempo Deus é bom, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 2911. Precisamos confiar que Deus é total e completamente justo, o que significa que Ele sempre tem a solução, se decidirmos depender dele. Frase do dia: não desista só porque Deus não fez no seu tempo. O tempo dele sempre será o melhor. Leitura bíblica. Livro de Lucas capítulo 23, palavra-chave: paz. Lucas capítulo 23, Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu, e, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também, naqueles dias, estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o, e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E, no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois, dantes, andavam em inimizade um com o outro. E, convocando Pilatos os principais dos sacerdotes, e os magistrados, e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa, das de que o acusais, acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti. E eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então, ele, pela terceira vez, lhes disse:
Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então, Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam. Mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. E, quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus, e seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai, antes, por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então, começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque, se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2, que eram malfeitores, para com eles serem mortos, à crucificação. E, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta. E houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. A sepultura de Jesus. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E, voltando elas, prepararam especiarias e unguentos e, no sábado, repousaram, conforme o mandamento. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!